Olá! Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso Lógica de Programação Estruturada. Estamos na aula número 6. Hoje vamos praticar desvio condicional simples, que foi a teoria da nossa última aula. Vamos fazer alguns projetos e desafios. Começando com o projeto número 1. O título do projeto número 1 é Marcos, o professor bonzinho. Vamos ler o enunciado e interpretar o que esse exercício está pedindo. Marcos é um professor considerado bonzinho pelos alunos, pois quando o aluno não consegue atingir a média mínima para passar de ano, ele automaticamente dá meio ponto para esse aluno. Bom, então percebam que o Marcos ele não dá meio ponto para todos os alunos, ele só dá meio ponto para aqueles alunos que não conseguiram atingir a nota mínima para passar. Escreva um algoritmo que calcule a média aritmética de um aluno a partir das notas de duas provas. Depois, se a média desse aluno ficar abaixo de 6, que é considerado mínimo para passar aqui nesse exercício, nós vamos somar o meio ponto nessa média para fazer, né, a aplicação do professor Marcos, que dá meio ponto para quem não atinge a média. No final, temos que apresentar a média atualizada. Antes de sair resolvendo o exercício, vamos pensar nos elementos de entrada. O que é que eu preciso perguntar para o meu usuário para conseguir fazer o processamento do meu algoritmo? Nesse caso, nós temos dois elementos de entrada, que são as duas notas do aluno, nota 1 e nota 2. Como elemento de saída, nós temos a média do aluno, que vai ser apresentada duas vezes. Primeiro, assim que a gente calcular a média, e segundo, se esse aluno ganhar meio ponto. Aí a gente mostra a nova média com o meio ponto que o professor Marcos deu. As transformações que a gente precisa fazer nesse projeto são, primeiro, a média do aluno vai receber a média aritmética entre as duas notas. Então, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Em algum momento, a gente também tem que somar meio ponto nessa média. Então, média aluno vai receber a média aluno mais o meio ponto dele. E existe uma expressão relacional que nós vamos usar para fazer o desvio condicional simples. A nossa expressão relacional vai envolver a variável média aluno e a gente vai testar se o valor da média é menor que 6. Vamos resolver esse algoritmo usando o Visual G. Bom, eu vou começar chamando esse algoritmo de professor Marcos. Nós vamos usar algumas variáveis nesse exercício. Nota 1, nota 2 e a média do aluno. Essas três variáveis vão ser do tipo real. A nota do aluno pode ser um valor quebrado, não precisa ser um valor inteiro. Vamos começar solicitando as notas. Então, informe a nota 1. E vamos ler a nota 1. Leia nota 1. Vou fazer a mesma coisa para nota 2. Informe a nota 2, leia nota 2. E aí é legal no lugar de escreva, a gente já colocar o escreva L, né? Como a gente viu nas aulas passadas, porque o escreva L, ele já pula uma linha automaticamente depois que ele imprimir. Então, depois de solicitar as duas notas, chegou a hora de fazer a primeira conta. A média do aluno vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E vamos mostrar esse resultado. Então, a média do aluno é média aluno. Bom, até aqui, o nosso exercício segue uma lógica sequencial, como os projetos que a gente fez anteriormente. Só que o objetivo do projeto não é só receber duas notas de um aluno, calcular a média e exibir o resultado. A gente tem que aplicar a lógica que o professor Marcos segue. Então, se a média desse aluno for menor que 6, então significa que o aluno não atingiu a média mínima para passar. Nesse caso, o professor Marcos,
ele dá meio ponto para o aluno. Então, a média do aluno vai receber o próprio valor, média aluno, mais o meio ponto que a gente vai atribuir gratuitamente a esse aluno que não atingiu a média. E aí, vamos mostrar a média com meio ponto a mais e vamos mostrar novamente a média do aluno atualizada. Não tenho mais nada para escrever nesse desvio condicional, fim C, fim algoritmo. Bom, se nada foi digitado errado, a gente vai compilar, vai executar e o algoritmo vai funcionar corretamente. Mas temos que prestar muita atenção, que qualquer variável digitada incorretamente vai gerar um erro aqui e aí nós vamos ter que arrumar. Bom, informe a nota 1. Vamos supor que esse aluno aqui tirou 3 na primeira nota. Informe a nota 2. Na nota 2, ele tirou 6. Então, olha só, a média desse aluno ficou 4,5, a média com o meio ponto do professor Marcos ficou 5, ou seja, mesmo com o meio ponto, esse aluno não conseguiu média suficiente para ser aprovado. Mas ele ganhou o meio ponto. Vamos executar novamente, só que agora com valores de um aluno que foi bem. Vamos lá, primeira nota, o aluno tirou 10, segunda nota, o aluno tirou 9. A média do aluno é 9,5 e esse aluno não ganhou o meio ponto do professor Marcos. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, o exercício do professor Bonzinho já foi resolvido. Eu peguei mais um projeto da nossa apostila para a gente fazer. Lá na apostila tem vários projetos e desafios e eu recomendo que vocês façam todos. Eu vou fazer só mais um e aí a gente encerra a aula. O terceiro projeto da apostila se chama A Padaria do Manuel. Manuel é o dono de uma pequena padaria de bairro e para comemorar os 30 anos do seu negócio, ele resolveu fazer uma promoção. As pessoas que forem clientes há 10 anos ou mais terão 25% de desconto na compra dos pãezinhos. Então, olha só a promoção que o seu Manuel está fazendo. Ele não vai dar 25% de desconto para todo mundo. Ele só vai dar 25% de desconto para quem for cliente há 10 anos ou mais. Bom, nosso objetivo é escrever um algoritmo que vai solicitar a quantidade de pãezinhos comprados pelo cliente e o ano em que essa pessoa se tornou cliente do seu Manuel. Depois, a gente precisa calcular o valor da compra, multiplicando a quantidade de pãezinhos que a pessoa comprou por 45 centavos. Então, o seu Manuel vende pãezinhos por um preço unitário. Cada pão custa 45 centavos. E aí, a gente vai mostrar o valor da compra. Agora, se essa pessoa for cliente há 10 anos ou mais, além de mostrar o valor da compra, a gente vai aplicar um desconto de 25% e vamos mostrar o valor da compra atualizado. Vamos entender quais são os elementos de entrada desse algoritmo. Bom, o cliente que chegar no caixa, ele vai ter que ter duas coisas informadas. Primeiro, a quantidade de pães que ele está levando e o ano em que ele se tornou cliente do seu Manuel. Então, essas são as duas informações que nós vamos solicitar para o nosso usuário. Como elemento de saída, nós vamos mostrar apenas o valor da compra. Só que esse valor da compra ele vai ser exibido duas vezes. Uma vez assim que a gente termina a compra, né? Assim que a gente termina o cálculo, e novamente se o cliente ganhar os 25% de desconto. As transformações. Bom, o valor da compra ele vai ser calculado a partir da multiplicação da quantidade de pães pelo valor fixo de 25 centavos. Agora, a gente vai atualizar o valor da compra multiplicando por 0,75. Quando a gente multiplica um valor por 0,75, a gente está reduzindo em 25% esse valor, que é o desconto que o seu Manuel quer dar para os seus clientes. A expressão relacional que a gente vai usar no nosso desvio condicional simples é se o ano do cliente for menor ou igual a 2007. Eu estou considerando, então, nosso ano atual, nesse momento, 2017, menos 10 anos, 2007. Então, todo mundo que for cliente do seu Manuel de 2007 para trás vai ganhar o desconto dele. Vamos resolver esse algoritmo usando o Visual G.
Bom, eu vou começar apagando o exercício que nós fizemos anteriormente, só para a gente não se confundir. E eu vou chamar esse exercício de padaria Manuel. Variáveis que nós vamos usar. Bom, nós temos duas variáveis que são inteiras, que é a quantidade de pães e o ano em que a pessoa se tornou cliente. Essas duas variáveis vão ser do tipo inteiro. E existe uma variável que é real, que é o valor da compra. O valor da compra pode dar quebradinho, agora o ano é sempre um valor inteiro e a quantidade de pães que o cliente está levando também vai ser um valor inteiro. Vamos iniciar o nosso algoritmo. Eu vou solicitar com o escreva L, informe a quantidade de pães. E vamos ler esse valor. Leia quantidade pães. Vou solicitar também informe o ano em que se tornou cliente. E vamos ler o valor do ano em que a pessoa se tornou cliente. Agora, vamos fazer a nossa primeira transformação. O valor da compra vai receber a quantidade de pães que a pessoa está levando, vezes o valor fixo que o seu Manuel vende pãozinho a 45 centavos. E vamos mostrar. O valor da compra é de valor compra. Se o ano cliente for menor ou igual a 2007, então, significa que o cliente já trabalha com o seu Manuel há mais de 10 anos, então, ele vai ganhar os 25% de desconto. Valor compra vai receber o próprio valor compra vezes 0,75, que é a aplicação do desconto de 25%. E aí, eu vou mostrar novamente o valor da compra com 25% de desconto é de... E aí, fim C. Se tudo foi digitado corretamente, agora nós vamos executar o algoritmo. Informe a quantidade de pães comprados. Comprei 10 pães. Quando se tornou cliente do seu Manuel? Desde o ano 2000, o valor da compra é de R$ 4,50, mas como eu sou cliente há mais de 10 anos, eu ganhei 25% de desconto e vou pagar só R$ 3,35. Bom, vamos fazer um novo teste. Quantos pães eu comprei? 10 pães. Sou cliente do seu Manuel desde 2015. Valor da compra, R$ 4,50. Não ganhou 25% de desconto. Muito bem. Pessoal, lembrando, tem que tomar muito cuidado com os erros de compilação e execução. Então, tem que prestar bastante atenção em todas as instruções que forem digitadas, nos nomes das variáveis, nos símbolos, em toda a lógica que você está usando para o seu algoritmo funcionar. É isso aí. Leia a apostila, façam todos os exercícios propostos para esta aula e conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!